Acho que agora tá certo. Tá funcionando? Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Eu não sei se aquele ícone brilhando é bom ou ruim. Primeira vez que eu tô tentando fazer uma stream direto do celular. Tô fazendo essa stream pelo Streamlabs. Ali tá a contagem de 0 pessoinhas online. Então, Rafael Valente, tá funcionando então, beleza, tô vendo aqui o chat, ótimo, ótimo, não, então tá valendo, tá funcionando, tá um ângulo esquisito, eu sei, mas como eu tô sem meu computador, não vai rolar o layout tradicional pelo OBS, então eu tô streamando pelo Streamlabs direto do celular. Me fala, tá me ouvindo bem? Tá muito baixo? Tá esquisito? Tá, eu sei que tá torto, gente, mas vai ficar torto. Como será que tá? Eu queria ver também como que vai ser a rolagem do chat. Tem uma exclamação aqui, pra que você serve? Ah, não, pra virar Prime, por enquanto não. Por enquanto não vai rolar, né? Atualizando. Kainan Gabriel, bom dia! Seja muito bem-vindo! Gente, atualizando vocês rapidinho, eu recebi uma mensagem da Square Enix falando que não tá certo, né? Que eles lamentam muito o ocorrido e que é para eu mandar os invoices da DHL para eles, que eles vão investigar. Então, estamos a caminho de entender o que aconteceu, né? Tá diferentão o layout, vocês viram? Eu não sei se os alertas estão funcionando, porque eu estou pelo meu Streamlabs mesmo, né? Mas eu não sei se os alertas vão aparecer em algum lugar por aqui, porque eu não entendi como que configura isso no celular, né? Vamos começar então. Eu já vou começar fazendo então as introduções, que nós vamos falar hoje do Batman Ano 1. Eu sei que tá espelhado, gente, porque eu tô tendo que usar a câmera frontal. Porque se eu não usar a câmera frontal, eu não vejo os comentários de vocês. Então, infelizmente, vai ficar espelhado. Mas é o Batman Ano 1. Esse Batman Ano 1 foi presente do meu querido amigo e moderador e parceiro, o Rafinha, que é o Rafael Valente Lives. E esse quadrinho é do Frank Miller com o David Mazzucchelli. Eu acho que é assim que se pronuncia, David Mazzucchelli. E aqui, ano 1, não é o Muona, tá bom? E aqui eu quero aproveitar esse comecinho que eu queria ler para vocês a introdução, né, do Daniel O'Neill, que essa introdução ela foi feita para a primeira edição em março de 1988. E aí eu queria ler para vocês. Tá funcionando bem? Ótimo. Eu não sei se a gente tá com um delay muito grande ou se tá só demorando mesmo. Vamos lá. Então, eu vou ler a introdução para vocês antes da gente começar a falar da história, ok? Em 1986, o quadro editorial da DC decidiu que seus heróis, alguns dos quais com quase meio século de idade, haviam se tornado datados. A ordem era uma maciça reforma. E o ponto inicial seria os 3 mais populares e mais importantes personagens: o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Os escritores e artistas designados para a tarefa tinham ideias claras e fortes sobre como atualizar o Superman e a Mulher Maravilha. Mas o Batman era um problema. Ele era perfeito como estava. A origem que Bob Kane e Bill Finger tinham criado em 1939 era uma perfeita explanação de como e por que o Batman veio a existir. Porque ele continuou sua obsessiva cruzada e, talvez o mais importante, como o herói refletiu medos, frustrações e esperanças de um público leitor que lutava com as realidades da vida urbana do século XX. Assim, os editores da DC decidiram que a origem de Batman não seria alterada, mas deveria ser refinada. Ela poderia receber uma dose de profundidade, complexidade e um contexto mais amplo. E também detalhes para acrescentar foco e credibilidade.
O empenho de Bruce Wayne para se tornar a criatura Batman poderia ser melhor dramatizado. E, finalmente, todas as técnicas narrativas que os criadores de HQs haviam desenvolvido nos últimos 50 anos poderiam ser utilizadas para concretizar todo o potencial do material básico. A pergunta, então, era: quem faria isso? Quem ia pegar essa bomba de fazer um aprofundamento do Batman, um dos heróis mais queridos da história mundial? Ok? O Frank Miller voluntariou-se, isso aqui é importante. Frank Miller voluntariou-se. Miller era amplamente reconhecido por ser o melhor escritor/artista a ingressar nos quadrinhos desde os idos de 1960. De fato, alguns diziam que ele era o melhor de todos os tempos. Quando era um novato na principal rival da DC, a Marvel Comics, Frank recriou um personagem menor chamado Demolidor e produziu uma série que, ao mesmo tempo, era fiel em estabelecer continuidade, esplendidamente inovadora e imensamente popular. Na DC, ele fez uma graphic novel em capítulos intituladas Ronin, que já foi lançada aqui no Brasil, se eu não me engano, pela editora Pipoca Nanquim, na qual ele incorporava influências japonesas e europeia numa visão pessoal e um horripilante futuro. Mais recentemente, ele havia colaborado com Lynn Varley e Klaus Johnson na produção do fenomenal Batman, o Cavaleiro das Trevas, que retratava um Batman idoso, arrancado da aposentadoria por uma sociedade desagregada e por suas próprias necessidades internas. Tendo feito o Crepúsculo do Batman, Miller estava disposto e ansioso para fazer o alvorecer do herói. Só um instante, gente. Ai. Pra variar, eu fiz alguma cagada. Ótimo. Deixa eu tirar esse treco de perto de mim. Vamos voltar aqui. O que você tá falando? Ronin não foi pelo Pipoca Nanquim, pela Panini? Tá, eu sabia que tinha sido lançado aqui no Brasil, não sabia por quê. Mas estava aqui no Brasil. Mas ele escolheu abandonar o papel de artista e ficar apenas na função de escritor. Seu colaborador escolhido foi o David Mazzucchelli, e o Mazzucchelli, embora há poucos anos no mercado, já tinha adquirido reputação como um dos talentos mais extraordinários da nona arte. Ele possuía um absoluto domínio de composição, um poderoso senso de drama visual e um infalível olhar para os detalhes narrativos que trazem vida a uma cena. Miller e Mazzucchelli complementaram-se perfeitamente, com o auxílio da colorista Richard Lewis, e uma talentosa artista, e do letrista Todd Klein. Eles produziram uma versão definitiva de uma história mais perene, de uma das histórias mais perenes da cultura popular. Originalmente publicada em 4 partes, Batman Ano 1 é apresentado aqui como um conjunto orgânico integrado pretendido por Frank Miller e David Mazzucchelli, uma graphic novel que combina um mundo urbano familiar com uma infundável sensibilidade moderna e uma narrativa brilhante. E essa introdução, ela é muito legal, eu quis já começar por ela, porque ele traz alguns pontos que fazem muita diferença na hora que você vai ler a história. Primeiro, a questão do Frank Miller voluntariar-se para fazer essa história. Então, a gente já vê um Frank Miller extremamente motivado e com uma garra muito grande, com um desejo muito grande de fazer essa obra. Isso é extraordinário, porque o Frank Miller, ele é reconhecido como ele é um dos grandes gênios da narração, do quadrinho internacional, né, do quadrinho americano. E, gente, deixa eu só ver se eu acho. Eu acho que eu tô sem. Não, tá aqui. Deixa eu passar, eu tô vendo aqui que meu lábio já tá quase rachando. E ter ele nesse nível de motivação tão alto pra fazer uma graphic novel, eu acho que foi um dos diferenciais desta obra aqui. Eu adorei. Já vou dar esse spoiler pra vocês. Eu adorei muito o quadrinho e essa semana eu aproveitei para fazer uma releitura, porque já fazia muitos anos que eu tinha lido pela primeira vez, né? Tenho até que pedir desculpas pro Rafinha, porque eu tô devendo para ele essa análise do Batman Ano 1. Já tem muitos anos, eu acho que desde do VideoQuest ainda, eu tô devendo essa análise para ele, né?
O Frank Miller já tinha feito o Cavaleiro das Trevas antes. Sim, foi o que eu acabei de falar, Leodiliana. Eu já comentei isso porque estava aqui na introdução, né? E... Gente, esses comentários, esse tipo de coisa que eu já falei, eu não vou ler mais não, tá bom? E desde 2017, né? Tem alguns anos já que eu tô devendo essa obra pro Rafinha. E fazer a releitura dela foi muito gostoso. E aí a gente percebe uns outros pontos, né? Outro ponto importante foi o fato de que... É verdade, Rafinha, eu tô lembrando agora. Foi o fato de que o Frank Miller, ele abdicou da arte de desenhar. Então, ele chamou um colaborador para ele se focar exclusivamente na narrativa. E o grande diferencial da obra é exatamente a narrativa, é exatamente a dramaticidade com que essa história é contada. Então, o peso de cada um dos diálogos, eles são muito, muito bem pensados, não tem um balão de diálogo inútil, dispensável, tudo está extremamente amarrado. E então, eu acho que isso tem a ver exatamente com esse ponto da introdução do Frank Miller ter se voluntariado para isso e de ele ter abdicado da arte, ele ter deixado toda a arte por conta de uma outra pessoa e se focar plenamente na narrativa. Isso, assim, já faz a obra ficar fantástica. Não tem muito... Eu não vou dar spoilers, apesar de que não tem muitos spoilers para serem dados, já que aqui é basicamente a história do Batman de sempre, mas contada com uma maior profundidade, com uma maior dramaticidade, né? Então, de spoiler mesmo, não vai ter nada, né? Porque todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe o que é o grosso da história. E exatamente como eles falaram aqui, o Batman era um problema, ele era perfeito como estava. Então, a origem que o Bob Kane e o Bill Finger deram para ele já estava consolidada, ela não estava datada, eu acho que ela nunca vai estar datada, porque os elementos que trazem a origem do Batman são os mais humanos possíveis, são assim os mais arquetípicos que existem. Então vai ser muito difícil, vai demorar muitos e muitos milênios para essa origem ficar datada, né? Ela pode ser um pouco ressignificada, aprofundada de outras formas, ela pode ser, digamos assim, mudar alguns detalhes ou aprofundar alguns detalhes, que foi mais ou menos o que essa obra tentou fazer, mas dificilmente ela vai ficar datada ao ponto de precisar ser modificada, né? Gente, foi só uma observação para mim. Os comentários estão ficando na tela inteira, na minha cara, ou é só pra mim que isso tá acontecendo porque eu tô no celular? Eu não sei se eles estão só aqui no cantinho ou eles estão ficando assim na tela inteira, só pra eu saber como que tá o layout. Senão, às vezes, eu fico mais pro canto aqui, assim, se for o caso. Não, tá no cantinho mesmo. Ah, não, então obrigada, tá só pra mim mesmo, pra eu poder enxergar, porque... Ah, beleza. Então, continuando, muito arquetípica, né? Então, no PC ficou no canto, tá ótimo. Ah, beleza, tá no cantinho mesmo. Beleza, obrigada, meninos. Obrigada, Léo. Obrigada, Kainan. Obrigada, Rafa. E aí, vamos falar então um pouco da história. O que ele vai trazer de profundidade? Ele vai trazer, por exemplo, as questões internas do Bruce Wayne durante todo o trauma que ele passou, como ele chegou à conclusão, a ideia do morcego, como fazer essa associação do justiceiro que ele queria se tornar e se associar com a imagem do morcego. O Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan fez ele trouxe essa temática na leitura dele, que ficou muito legal também. E eu acho que foi muito baseada no Batman ano 1. Eu não sei se sim nem se não, e sinceramente não importa, entendeu? O que importa é que existe essa correlação. E aí, então, o que os autores fizeram? O Batman já está perfeito. O que desse universo, então, a gente pode expandir e pode aprofundar? E aí nós temos a introdução de dois personagens muito chaves, que é o Harvey Dent, que a gente já conhece, e o ilustríssimo Gordon, né? Então, o detetive, né, o tenente Jim Gordon, que vai virar comissário Jim Gordon,
ele é aprofundado em seus medos, em seus traumas, em suas falhas, principalmente, né? Então a gente traz um Tim Gordon humano, um Tim Gordon sozinho naquele mundo horrível, né? Naquela cidade extremamente corrupta, onde as instituições que deveriam defender o povo são aquelas que se corromperam e criaram essa rede distorcida. Então, ver essas vulnerabilidades é um discurso muito interessante. Isso traz uma profundidade, uma humanidade e uma relação nossa com esses personagens que aprofunda muito a nossa compreensão deles, né? E aí a gente começa a entender o tamanho da complexidade que é o Gordon e como até isso vai render agora nos anos 2019, 18, 20, um seriado exclusivo do próprio Jim Gordon para poder conversar sobre essas coisas, né? Mostrar esse Gordon, que é um personagem-chave na formação do Batman, na completude do Batman. Ele é um dos principais cúmplices, um dos principais aliados do Batman para ele poder fazer o seu serviço, né? De prestar esse serviço de justiceiro. E é muito, muito gostoso, né? Ver as falhas, ver que Jim Gordon não é perfeito. E esses eventos que vão se passando vai trazendo vai mostrando uma carga pesada. Então não é um quadrinho leve, não é um quadrinho divertido, não é um quadrinho que você vai rir, é um quadrinho que ele é mais pesado e que ele vai te trazer reflexões sobre a sociedade muito profunda, e não só sobre a sociedade olhando num macro, mas a sociedade como ela é influenciada pelas pequenas escolhas que cada um de nós faz no nosso dia a dia. Okay? Deixa eu ver rapidinho aqui o comentário da Rafinha. A base do filme do Nolan foi o Ano 1 e Longo Dia das Bruxas. Esse Longo Dia das Bruxas eu não conheço, né? Agora um pouquinho da minha experiência pessoal. O Rafinha me mandou de presente esse quadrinho, exatamente, acho que em algum Manga Quest, que eu comentei que eu sou extremamente ignorante com quadrinho americano. Eu consumo muito as produções de Hollywood, baseadas em quadrinhos, que todo mundo, né, tipo, acho que hoje em dia é difícil quem não assistiu, tipo, os filmes da Marvel. E por mais que os filmes recentes da DC estejam meio bosta, tirando Mulher Maravilha, que é fantástico, é uma coisa que a gente sempre fica na expectativa. São personagens que, mesmo quem nunca leu o quadrinho na vida, sabe quem é o Batman. Ele é uma das figuras mais reconhecidas em todo o mundo, né? E foi justamente por isso que você enviou o quadrinho pra mim, né? E aí o Rafinha, ele vem trazendo exatamente um quadrinho de peso, uma coisa com uma qualidade narrativa extremamente alta, e não só uma qualidade narrativa alta, mas com uma carga de dramaticidade também muito alta. Eu continuo tendo as minhas questões pessoais com a arte. A arte é feia? Não, a arte não é feia, entendeu? Mas ela é linda? Também não. Ela é uma arte muito morna, eu vou ser sincera. Não sei se por eu estar excessivamente acostumada com as produções japonesas, que costumam ter uma carga artística muito alta. Então a gente pega um Berserk e coloca do lado do David Mazzucchelli. O David Mazzucchelli fica meio... como é que fala? Washout. Não é lavado, desbotado. Ele fica meio desbotado. Ele não... apesar de ter o trabalho de cores da colorista, né? Foi uma moça, né? Richard Lewis, né? Richmond Lewis. Ele é muito lindo, ok? Mas... o que foi? É um desenhista com formação acadêmica. Rafinha, formação acadêmica não faz arte. Desculpa.
Isso, infelizmente, é uma verdade. Ele tem muito domínio de técnica, de perspectiva, de ação, de trazer o movimento para os quadros, mas o traço dele não tem nada de extraordinário. Ele não tem nada assim marcante que eu olho essa arte e falo, nossa, isso é um David Mazzucchelli. Eu, pelo menos, não tenho essa perspectiva. É um estilo de desenho meio padrão de quadrinho americano. Eu pego uma página aqui do Batman 1 e coloco do lado como é que chama ali, sei lá, do V de Vingança. É mais ou menos a mesma coisa. Tem detalhes diferentes, mas não tem nada de marcante, entendeu? Eu não acho, pelo menos eu não percebo nada de marcante, né? Não estou falando da qualidade de narrativa dos quadrinhos, eu tô falando da minha experiência artística, né? Não é uma obra de arte, não é um Sandman, por exemplo, que pelo menos que tenha uma incorporação artística ao longo da narrativa, né? Ele é pragmático, ele precisa exercer uma função narrativa dentro dessa linguagem de quadrinhos e ele faz isso maravilhosamente bem. Mas, por exemplo, não tem nenhum quadro aqui, entendeu? Tirando talvez um ou outro. Mesmo isso daqui, por exemplo, essa parte aqui, deixa eu pegar aqui as artes de transição. Essa arte aqui, por exemplo. É legal, ok, tecnicamente está bem feita, o ângulo está muito bem feito, a expressão do Batman está trazendo uma coisa de uma fúria, entendeu? Ele está trazendo essa fúria que provavelmente esse pulo está fazendo. Você tem essa incorporação do logo com a sombra dele. Então, é uma coisa muito bem feita. É lindo, maravilhoso, desejo isso na parede do meu quarto? Não. Tá? É bonito, é funcional. E aí entra uma coisa complicada, porque a arte, ela é muito pessoal. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa é a minha experiência com esse artista. Não é uma arte que me toca, que não é uma arte que me deixa estonteada. Não são quadrinhos que eu fico admirando por muito tempo. É diferente de, por exemplo, de Berserk. Berserk tem páginas que às vezes eu abro a página e fico 5 minutos olhando os detalhes da arma, os detalhes da armadura, o detalhe do bichinho ali no canto que está se contorcendo. Então você tem uma narrativa acontecendo com uma arte muito, muito trabalhada, nem sempre bonita, entendeu? Porque a gente tem quadros assim que são são feios, que te traz, e eles são feitos para serem feios, para te trazer aquele sentimento de repulsa, de nojo, de asco, mas é uma arte que você não consegue passar rápido. Esse quadrinho aqui, o tempo de leitura dele é o meu tempo de leitura dos textos, eu não me perco no desenho. E eu sou uma pessoa que se perde demais no visual, né? O impacto visual das coisas, eles me atingem. Por isso que eu sou tão lenta para ler Berserk, por isso que eu demoro tanto para ler um quadrinho de Berserk, porque eu não tô lendo só os balões, eu tô lendo cada um dos quadros, né? Por exemplo, o Watchmen fazia isso também, de colocar mais elementos, mas mesmo o Watchmen não tem grandes diferenças de traço, entendeu? De composição de personagem, é como se fosse uma coisa meio padronizada. E aí dentro daquele padrão, cada artista tenta colocar um pouquinho do seu jeito de ser, né? Então a minha questão é essa só com a arte. Em compensação, oi Kakashi, bom dia, seja muito bem-vindo! Aí o Kainan tá perguntando, ele é o Togashi das HQs? Aí eu não vou saber te responder. Entendeu? Aí eu não vou saber te responder, mesmo porque o Togashi eu li pouca coisa. Eu li só o Yu Yu Hakusho, que eu li. O Hunter x Hunter eu li os 10 primeiros e só.
E aí depois eu mais comentei com os meninos. Ai, tá em azul, eu não tô enxergando, peraí. Sigma 182, seja bem-vindos! Tudo bom? Bom dia! Então, o meu impacto com a arte foi esse. Ela não foi nada de extraordinário, mas não é uma arte feia que me incomoda. Oh, seguiu o canal em off. Muito obrigada por seguir. Eu acho que eu te agradeci, você não estava na live. Normalmente no começo da live eu agradeço os novos inscritos, mas de qualquer forma, muito, muito, muito obrigada pelo follow, né? A bela estante de livros que tem lá atrás. O Kakashi, tem no meu canal do YouTube, tem a tour pelas estantes, né? Agora tá um pouquinho diferente porque essa parte aqui dos meus ursinhos de pelúcia foi adicionada, mas tem a tour pelas minhas estantes no meu canal do YouTube se você tiver interesse. E aí, voltando pro Batman 1, na contrapartida dessa arte, digamos assim, sem grandes destaques, sem grande extraordinariedade, uma arte extremamente funcional e muito boa, nós temos a narrativa do Frank Miller, que, como eu disse, ela sozinha já segurava o quadrinho, né? Se isso aqui fosse transformado em um romance só com os textos, ia diminuir a quantidade de páginas significativamente, mas seria um conto, um texto, um livro curto magnífico, que segura muito bem mesmo. Okay? Segui em off também quando a Keiko disse do meu canal. Falei, Kakashi, muito obrigada pelo follow. A Keiko é magnífica, né? Adoro ela. Obrigada mesmo pelo follow. E lembrando, gente, quem quiser compartilhar a live, eu agradeço super pra gente chegar nos 300 inscritos. E vai ter mesmo sorteio de marcador com o postal de Final Fantasy XV. Vai ser aquele postal de batalha, que aquele é o que eu tenho certeza que tá repetido. Então vai ser um postal de Final Fantasy XV. Depois eu mostro pra vocês, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que eu queria falar da narrativa do Frank Miller. Ele traz um peso para cada uma das falas, para cada uma das descrições, que deixa toda a obra extremamente coesa, extremamente bem amarrada. E mesmo quando ele está tratando arcos diferentes, então nós temos aqui, na verdade, 3 arcos distintos. Nós acompanhamos o Bruce Wayne na sua tentativa, né, no seu, como é que fala? Na sua saga agora, depois de passar por todo aquele treinamento, né, de físico, essa busca de como eu vou fazer esse trabalho que eu quero fazer, né? Quais são os símbolos que eu vou incorporar. Nossa, Kakashi, muito obrigada pela donation, obrigada mesmo, oxi. The Man No Galo, bom dia, seja bem-vindos. Obrigada pelo follow também, The Man No Galo. Eu vi que você também deu follow em off. Então, na saga do Bruce Wayne, a gente tem essa busca dos elementos, nós temos uma compreensão da escolha do morcego, né? Que é um pouquinho diferente do que o Nolan trouxe, mas ainda tá mais ou menos na mesma linha. Nós acompanhamos também o Gordon, então aí nós temos no drama do Gordon aquele homem honesto que precisa entrar num ambiente extremamente sujo, extremamente corrompido, e a tentativa dele de lidar com as duas coisas, com esses dois universos que ele tem que fazer funcionar juntos, né? Porque o Gordon, ele não é incorruptível, né? Quem é incorruptível é o Batman. O Gordon, ele tá sofrendo esse drama das escolhas o tempo todo, né? De ceder, de fraquejar, né, ser corrompido a qualquer momento, né? E ele tem as suas pequenas eu esqueci a palavra, tipo, ele sofre pequenas corrupções, ele é corrompido em alguns momentos, né? E isso vai gerando todo o drama ético dele, como se... E aí pra gente ver também que a vida, ela não é de extremos, a vida, ela não é de preto e branco, ela tem um leque intermediário que a gente precisa ficar oscilando, e os limites, cada um de nós colocamos baseado na nossa ética, nos nossos valores, nos nossos envolvimentos pessoais.
Então é uma coisa muito importante como nós desenvolvemos esses valores intrínsecos a cada um de nós. É muito, muito legal mesmo. E o terceiro foco da narrativa é a Selina Kyle, que traz uma Selina Kyle muito diferente, né? Não sei se muito diferente para mim, que só tive a experiência da Selina Kyle com a Anne Hathaway no Batman do Nolan e com a Michelle Pfeiffer, né? Então é uma Selina Kyle muito feminina, muito sexualizada, muito que posa de delicada, apesar de não ser. E aqui a gente já tem uma Selina Kyle mais, sabe, bem mais poderosa mesmo, em termos de força, em termos de personalidade. Ela não finge ser outra coisa, ela não finge ser passiva, ela não finge ser dócil. Ela já traz uma Selina Kyle mais ativa mesmo, né? Alguém que realmente deu um próximo passo nessa sua relação e para sobreviver nesse mundo horroroso, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos. Nós temos o Bruce Wayne ali naquela alta sociedade, que ele tem todo o dinheiro do mundo, que ele pode fazer literalmente o que ele quiser. E aí tem até uma das falas que ele fala, eu tenho literalmente tudo menos paciência, né? E aí como que ele vai desenvolver essa questão da paciência. E é muito interessante ver isso, né? Como que o cara que literalmente tem tudo no mundo, o que ele vai fazer com esse tudo, né? O Jim Gordon no meio termo, né? Que é aquele, né, tipo, o coitado da classe média que se fode tanto de cima quanto de baixo. Então, o cara que está ali entre um mundo corrompido que ele precisa atuar e defender, e às vezes para atuar e defender ele tem que ceder certos valores e certos momentos éticos, e como isso vai corrompendo ele na esfera pessoal também. E por fim, nós temos a Selina Kyle, que é aquela vítima de tudo isso que está acontecendo, da negligência do Estado, da corrupção da polícia, dessa corrupção, dessa sociedade corrupta e extremamente sem empatia, completamente apática de todo o sofrimento que está causando as pessoas. E como que cada um desses personagens vai reagir nessas situações, né? É uma narrativa muito interessante. Outra coisa legal de ver nesse livro é ver um Batman que ainda não é o Batman, que ele ainda não é tudo aquilo que a gente sabe que ele vai se tornar. A gente vê um Batman mais falho, um Batman que comete erros de cálculos principiantes mesmo, né? E isso traz uma humanidade pro personagem que facilita, né, a nossa identificação. Tipo, poxa, até o Batman já cometeu erros antes, né? O que você está falando? Se fode principalmente em piada mortal. Kakashi, cuidado que esse tipo de palavreado eu não gosto, tá? Kainan vai socar pessoas com problemas na rua. Hã? Quem vai socar pessoas com que problemas? Aí eu não sei, perdi demais o timing do seu comentário. Esse Batman mais falho, ele vai trazendo exatamente como que o Bruce Wayne, apesar de ter tudo, ele precisa se desenvolver internamente, ele precisa se desenvolver como pessoa, como ser humano, para ele conseguir dar cabo da missão que ele deseja fazer, né? E aí tem todos os gadgets, tem como que ele vai melhorando nessa parte. E aqui no final tem uma coisa que, pra gente que é admirador de quadrinho, dessas obras como arte, que é muito interessante, são os extras, né, do script, como que era entregue o script, como que era entregue, deixa eu mostrar aqui pra vocês, os rascunhos, né, então aqui era o script que o Frank Miller mandava, e aqui como que era o rascunho, depois como que é trabalhado em cima disso. Então, é muito, muito... É uma obra muito bonita, entendeu? Muito bonita mesmo. E aí, sem dar spoilers, eu não consigo falar muito mais do que isso, galera. Rafinha, eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito da história. Muito obrigada mesmo por essa obra, entendeu? É algo que provavelmente no futuro eu vou querer reler, eu vou querer revisitar, porque é muito
ela é muito interessante. Então eu acho que toda vez que a gente tiver um relançamento de um Batman, né, que a gente tiver uma nova versão do Batman, é interessante retomar isso, pra gente lembrar como que foram as origens, né, de tudo isso, né. Como é que é? Uma coisa que eu gostei desse quadrinho também é o epílogo. Epílogo? Não, eu vi aqui o pós-fácil. Cadê o epílogo? Ué, Rafinha, eu não vi epílogo, não. Ah, o pós-fácil. Ah, tá, o pós-fácil é legal mesmo. Uhum. Epílogo eu não vi. Ah, Luca ITBR, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigada pelo follow, Luca, muito obrigada mesmo. Já li a Piada Mortal, gostei bastante, a Piada Mortal eu acho que eu tenho vídeo no meu canal, muito antigo, mas tenho vídeo no meu canal. Eu não reli a Piada Mortal ainda, né? Ah, o pós-fácil é narrado pelo David Mazzucchelli, entendi. Vou passar um hidratante aqui porque tá difícil. O pós-fácil eu só li, eu não prestei atenção que era do David Mazzucchelli, desculpa. Bom saber, bom saber. O pós-fácil, ele traz, né, umas coisas. Coloca exclamação YouTube que vai aparecer o link do canal. A Piada Mortal eu li a edição do meu amigo Lee. E o Lee, ele me emprestou a Piada Mortal. Gente, ficou anos esse quadrinho aqui comigo. Gente, tenho quase certeza que eu fiz vídeo sobre a Piada Mortal. Será que não? Eu lembro de falar. Eu tinha visto tanto vídeo. Fiz muito vídeo que não foi pro ar também. Eu sei que se eu fiz, tá no meu canal. Não foi pro VideoQuest, não. Porque se fosse pro VideoQuest, eu lembrava. Normalmente eu sofria muito mais. Eu ficava mais ansiosa, né, quando eu fazia vídeo pro VideoQuest. Principalmente de quadrinho americano, porque, que nem eu comentei mais cedo, né, o Rafinha sabe, eu sou extremamente ignorante. Então, o que eu conheço é o que o Rafinha me deu, né, esse daqui, que já me deu uma pérola, né. E realmente, depois que o Rafinha me deu esse livro, me deu essa graphic novel e eu li ela, diminuiu bastante o meu preconceito com quadrinho americano. Mas eu li o V de Vingança, eu li Watchmen. Na verdade, Watchmen, eu tenho certeza que eu li, mas eu não me lembro de um monte de detalhe. E aí eu tô vendo se eu consigo reler ele, porque eu tava querendo assistir o seriado da Amazon, do Watchmen. Né? E aí um amigo falou que se você lê o quadrinho, que não precisa ler o quadrinho, você não precisa ter lido o quadrinho pra como é que fala? Pra entender o seriado, mas que se você lê o quadrinho, a experiência do seriado ela é ampliada, ela é muito legal. Você fez um vídeo pro VideoQuest, eu estava estranhando o seu nick. Eu fiz vários vídeos pro VideoQuest. Eu fiz muitos vídeos pro VideoQuest, isso sem contar a minha participação no MangaQuest, né? Deve ter, acho que pelo menos uns 8 vídeos que eu fiz pro VideoQuest. No meu site, se vocês colocarem o exclamação site, que é o Final Fantasy Journal, tem uma parte lá com China no VideoQuest. E aí tem um compilado de todos os vídeos que eu fiz pro VideoQuest, que ainda estão no ar, né? A gente tem que lembrar que como o VideoQuest acabou, a manutenção dele não tá muito... A gente não tá fazendo mais a manutenção. Então, se o YouTube resolver derrubar, vai ficar derrubado, né? Devo ter visto todo, sério. Minha mente apagou isso. Sua mente me apagou do VideoQuest? Poxa, que triste. Desculpa, não sabia que tinha feito trabalho tão ruim. O Watchmen V de Vingança e Sandman. Aí, meu ver, fica uma junção entre comics europeus e americanos. O Sandman eu tenho muita vontade de ler, eu tenho muita curiosidade. Então, o dia que, sei lá, alguém puder me emprestar, eu sei que é uma obra que quem tem muito ciúme. E eu concordo, e eu entendo mesmo. Dos meus colegas, quem será que tem Sandman? Acho que eu não conheço ninguém que tem.
Sandman que possa me emprestar. Se inscreveu lá, muito obrigada! Eu já fui pra Tóquio, eu morei 1 ano no Japão, em Sapporo. E aí eu fui passear em Tóquio durante 12 dias. Fiquei 12 dias passeando em Tóquio. E se tudo der certo, ano que vem eu vou de novo. Tomara que dê tudo certo, tomara que o corona vá embora. E outro quadrinho americano que eu li foi o... Ai, gente, que eu amo filme com todas as minhas forças. Guardiões da Galáxia. E aí eu comprei o quadrinho achando que era graphic novel, né? E aí eu fiquei com aquela cara de tacho, tipo, mas onde que isso aqui começou? Por que isso aqui não acabou? E era um compilado de não sei quantas edições que trazia o Guardiões da Galáxia. Eu fiquei meio boiando, entendeu? A história é divertida, mas não é que nem mangá, né? Que tem um começo e um fim. Ele começou em algum lugar X, aí do meio do caminho virou um quadrinho próprio e aí o final tá em outra série. Esse quadrinho de herói eu fico irritada por causa disso, né? E aí eu não acompanho também por causa disso, né? Cadê? Olha, Rafinha tem todos os Sandmans, né? O problema é envio. Ah, não, aí nem vale a pena, Rafinha. Deixa. Se um dia eu tiver a oportunidade de morar em São Paulo, aí você me empresta. Se bem que eu tô falando, eu devo ter visto, provavelmente gostei mais por algum motivo que não tava lembrando. Ah, obrigada, Sigma. Eu fui jogar o Champions League de Pokémon TCG lá. O que é TCG? Gente, eu sou velha, essas gírias de gente jovem eu não conheço. Mas Sandman vive sendo reimpresso. Vive sendo reimpresso, mas vive lançando mangá e livro que eu tenho mais interesse em gastar o meu dinheiro, entendeu? Tenho muito interesse em Sandman, mas não o suficiente para gastar o que normalmente eles pedem nesses quadrinhos, então... Ah, você lembrou agora? Ai, que bom, fico feliz, né? Um ponto importante é que a Marvel tem mais séries contínuas e longas, né? E a DC explora obras mais fechadas, Ah, o Card Game! Ah, legal! Card Game, aqui na minha região, na loja Popkai, que é parceira, eles têm todos os card games, tudo quanto é card game que vocês imaginarem, lá na Popkai tem, e tem torneios também. Tem torneio de Pokémon, tem torneio de Magic... E tem torneio de mais um que eu não lembro qual que é. Sempre tem coisa legal lá na Popkai. Agora tá tendo que ser mais controlado por causa da pandemia, não tá tendo torneio. Mas galera do card game tá sempre lá na Popkai. Vanessa, minha linda, bom dia, princesa maravilhosa, tudo bom? Ah, tá. TCG é a sigla pra card game, né? É Trending Card Game, né? Alguma coisa assim. Tem muita coisa melhor. Tá com câmera nova? Não, eu tô com celular, acredita? Eu tô tendo que fazer a stream pelo celular porque o meu computador tá formatando, ele vai voltar só terça-feira. Eu tive que levar ele ontem, não dava mais. Aí, as minhas aulas de segunda-feira eu vou ter que fazer também pelo celular. E terça-feira eu vou buscar ele, mas não tinha mais como. Eu tinha que ter levado ele no começo da semana. Mas com as 10 mil coisas que eu inventei pra fazer, eu esqueci de organizar as pastas pra poder fazer o backup. E aí eu acho chato ficar pedindo pra técnico fazer, tipo, backup de um monte de coisa que na verdade é lixo, né? Gente, quem não conhece o canal da Vanessa, segue a Vanessa. Ô, Rafinha, dá uma exclamação Vanessa, que eu não sei se é Van ou Vanessa, é um dos dois. Pra o pessoal seguir, a Vanessa, ela é muito, muito gamer mesmo. Ela joga umas coisas mó difíceis, ela faz uns desafios muito da hora. É uma gamer, assim, fantástica mesmo. A menina manja dos Paranauê. Ela joga o Biohazard, ontem tava jogando o God of War. Tava muito legal aquele God of War. Então, é sério, gente, quem puder seguir a Vanessa é uma streamer que vale a pena conhecer, né? Pra gastar R$ 35. Ai, eu perdi o contexto, perdão, né? A imagem tá linda, né? A imagem do celular tá ótima. Então, normalmente, de vez em quando a gente precisa de uma imagem boa, eu coloco o celular. Aí, obrigada, Rafinha, obrigada mesmo. Principalmente Pokémon, curte Pokémon, né? Muito caro. Ah, Trending Card normalmente é caro, né?
Nossa, seus dedinhos sofreram ontem. 11 horas de live. Eu fiz 4 horas de live, foi o meu recorde e eu já saí exausta. Imagina. Meus deuses. Vanessa, você é uma heroína, mulher. Você faz aqueles desafios mó doido, uns desafios muito, muito desafios mesmo, gente. A mulher é louca. Pra mim, a Vanessa é louca, porque ela faz uns desafios muito doido e aí ela cumpre esses desafios muito louco. Tipo, a mulher não basta, né, lançar o desafio, ela cumpre, ela entrega. E é muito, muito legal mesmo. Nossa, super. Eu conheci as histórias do The Last of Us graças a Vanessa, porque eu acompanhei a gameplay dela. Foi uma gameplay muito, muito divertida. 12 horas de live é o seu limite, Rafinha? Um dia eu chego nisso. Um dia eu chego nesse nível, quem sabe? Acho que eu não jogava 11 horas seguidas nem quando eu tava no colegial, gente. Imagina agora, depois de velho. Por isso, ultimamente tá difícil acompanhar as lives, porque as suas lives estão bem longas, entendi. Não, tranquilo, minha linda, muito bom. Hoje será enorme também, porque você vai jogar o novo God of War, que saiu em 2018, legal. Nossa, recorde 20 horas de live, que da hora. Aí, Kakashi, obrigada por seguir a Vanessa. JTV... Ah, não, peraí. JTV não é uma pessoa, é um bot. Então, obrigada pelo hosting, Kakashi. Ai, sou eu mesmo. Eu achei que JTV era uma pessoa e tava falando alguma coisa pro Kakashi e não o meu bot me avisando que o Kakashi tá fazendo o hosting. Muito obrigada mesmo. Mas, sério, gente, olha, eu cheguei à conclusão que acho que foi. Ai, quase que eu derrubo o celular. Não morre celular que não tem dinheiro pra outro, por favor. Eu cheguei à conclusão que foi uma coisa que o Rafael Valente me falou muitos anos atrás, na época que ele me deu esse quadrinho e na época que eu comentei do meu preconceito com quadrinho americano, que era essa coisa de muita série de se cruzar e de nada faz sentido, não tem um começo, não tem um fim. E aí ele trouxe a coisa do selo graphic novel, né? Que as graphic novels, elas já são uma categoria de quadrinho americano que traz esse fechamento, né? E às vezes em mais de um volume, mas que ela fecha a história. E eu cheguei à conclusão que aqui nós temos uma categoria que me interessa. Tanto que eu tô de olho na graphic novel da Mulher Maravilha, porque eu amei o filme e agora eu tô curiosa para ver alguma graphic novel relacionada à Mulher Maravilha que possa trazer essa maior profundidade da personagem, né? Graphic novel é um termo criado pelo Will Weinstein. O pessoal do Pipoca Nanquim fala muito dele, mas eu acho que eu não li nada dele, né? A Vanessa fala tem que trabalhar, né? Então, para conseguir o objetivo do canal. Então, videogame não cai do céu, né? A gente tem que trabalhar. Quando o videogame nascer em árvore, aí talvez a gente finalmente fique só na sombra, água fresca e game, né? Mas aí tem que pagar a internet, né? Então... Mas e eu tô com a boa sorte que eu tô trabalhando muito. E até por isso que essa semana eu tô aproveitando para fazer mais lives, porque a partir da semana que vem a gente volta à programação normal, que é só sexta, sábado, domingo e segunda, né? Então seria de sexta a segunda, sábado sendo só de manhã com esse nosso bate-papo sobre as minhas leituras da semana, e sexta, domingo e segunda com a gameplay, né? Então, porque normalmente eu não tenho condições de, que nem ontem eu abri a live mais tarde, né? Normalmente não tem como, normalmente eu estaria dando aula até tarde, então não tem como eu abrir novel, quem me dera abrir uma novel, mas não tem como abrir live, né? Que Will Einstein é o cult dos quadrinhos. Sobre a cronologia confusa em HQ, isso me afetou por anos de ler. Mas se tiver alguém que indique o que ler a partir do personagem X, fica mais fácil. Eu pergunto ou pro Rafa Valente, normalmente, ou pro meu amigo Lee, que também é muito fã, ele é muito fã de quadrinho. O Rui, o Mestre Rui, eu não sei se vocês já conheceram ele, o Mestre Rui, ele faz live retrô aqui na Twitch também. Ele também é grande fã de quadrinho, já leu bastante coisa. Sigma, cuidado com esses mais e mas. Eu não sei se foi de zoeira, eu não sei se foi um erro premeditado,
Mas fica atento, tá? Porque mais, além disso, se tiver, né? E não porém, entretanto, todavia, né? Entendeu? E também todos amamos o Ruia. Não tem como não amar o Ruia, gente. O Ruia é um dos caras mais gente boa que existe no mundo. É assim, é um privilégio mesmo conhecer aquele cara. Foi erro mesmo. Eu sempre dou esse alerta porque às vezes a gente fica com erros transforma em vício de linguagem que aí prejudica a sua comunicação. É normal, eu mesmo não fiz live ontem por conta de estou tendo que farmar no Ninokuni, estou com o ponto que precisa upar, mas não passa, entendi, né? Muito tempo a internet dá nisso. Mas eu entendi, tá vendo? Não sei se... mas... Ok. É importante, eu acho que a gente tem essa coisa com a linguagem, e aí que entra a importância de um texto tão bem feito quanto esse daqui, né? Você vê uma descrição narrativa, a palavra escrita, a comunicação escrita sendo expressa de uma forma tão íntegra, tão bonita. Então, e assim, lógico, isso daqui, se você for pensar numa atuação, fica parecendo falas artificiais. Mas para o quadrinho, para o livro, ele funciona. Então você vê que esses personagens, principalmente o Gordon e o Batman, eles falam de uma forma muito bonita, eles se expressam de uma forma muito correta. Isso é uma valorização da linguagem, entendeu? É diferente, por exemplo, da narrativa das Tartarugas Ninja. Eu tenho o quadrinho das Tartarugas Ninja também. Que você já tem aquela coisa da oralidade explícita, expressa, entendeu? E aí você tem muitos erros de concordância, você tem o uso abusivo de gírias, você tem o uso de aglutinações que, por exemplo, para um não nativo da língua inglesa, ler as Tartarugas Ninjas em inglês é extremamente difícil, né? Porque você tem um uso de aglutinações de palavras e de gírias que você fica... O que ele está falando? Se você não e mesmo se você é um nativo da língua, mas não está acostumado com aquela linguagem, você fica perdido, né? A linguagem padrão, a linguagem formal, ela existe exatamente para dar essa base sólida da comunicação. Eu estou falando dessa forma porque eu sei que desta forma está correto, de acordo com as regras da língua portuguesa, então não tem espaço para má interpretação. Você corta as variantes interpretativas e diminui muito como é que fala? Os mal-entendidos, principalmente, né? Deixa eu ver aqui, vocês comentaram alguma coisa. O Rui é gente boa. Gente, o Rui é uma delícia de pessoa. Ele ajuda sempre que possível ganhar alguns seguidores por causa dele. Você também faz stream, Kakashi? Eu vou te procurar depois. Vou ver se eu te encontro. Kainan, ele entrou no modo igual a maneira certa de escrever errado. Maneira certa de escrever errado? Meus deuses. Meus deuses. Como existe a maneira certa de escrever errado? Não. Existe a maneira certa de escrever certo, gente. Errado tá errado. Pode ser que seja talvez uma coloquialidade típica de um grupo ou de um contexto, mas o certo é certo. Você veio do Rui, ai que honra, gente. O Rui é muito fofo, né? E é importante a gente fazer essa preservação da língua exatamente para diminuir os mal entendidos. Muita dificuldade de interpretação e de comunicação das pessoas é por falta de domínio da linguagem escrita. E essa transposição da linguagem escrita, né? Você escrever exatamente do mesmo jeito que você fala, ela não funciona, porque na fala nós temos outras nuances que complementam a linguagem que a escrita não tem. Por isso é uma coisa tão perigosa você literalmente escrever exatamente do mesmo jeito que você fala. Porque quando você fala, você tem a sua expressão facial que está complementando a informação que você está transmitindo. Você tem o tom de voz com o qual você está usando, que também está complementando a informação que está sendo transmitida. Ok? E na escrita isso não existe. Então, você fazer uma transposição A igual a B, você cria muitas confusões, porque você começa a fazer inferências de tom de voz, você começa a fazer inferências de expressões faciais, de expressões corporais. Então, é uma coisa perigosa. Eu acho que é por isso também que a linguagem da internet, ela cria tantas desavenças e tantas confusões e tantos
quantos maus entendidos. Exatamente por causa, as redes sociais fazem você acreditar que você está numa mesa de bar conversando com aquelas pessoas, mas você não está. Eu aqui estou num canal quase que direto com vocês, mas vocês na escrita, vocês veem que de vez em quando eu não entendo qual foi a intenção de vocês com aquela fala, porque a gente perde o contexto, porque eu não sei o tom de voz de vocês, porque eu não sei se aquilo deveria ter uma vírgula naquele lugar, porque você concluiu aquele raciocínio e está complementando com uma outra coisa. Então, a falta desses elementos de pontuação das expressões da linguagem na escrita prejudica a compreensão. Aqui, lógico, a gente está falando coisa boba, então não fica tão marcante, mas a gente consegue expandir isso para as coisas mais importantes, né? A Cristina recebia e-mail aqui e o Ninokuni que comprei saiu para entrega. Será que chega hoje, hein, Rafinha? Se tocar a campainha aqui, provavelmente é ele, hein? Porque esse é o horário que o pessoal gosta de fazer entrega. Como gíria, a maneira de se falar não é a maneira de escrever. Exatamente, mesmo a gíria, quando a gente fala certas gírias, o tom de voz ele importa, né? A própria palavra que eu não gosto, que eu comentei com o Kakashi, aquela palavra, dependendo do tom de voz com o qual ela é dita, ela não é tão feia quanto ela é na escrita, porque na escrita ela tá ali seca dentro digamos assim, dentro da função denotativa dela, né? Aquela coisa seca e ponto, sem nenhuma expressão extra de intenção. Por isso que eu não gosto daquela palavra. Vocês veem que eu não gosto nem de falar ela, né? Na verdade, vocês veem, durante as lives eu falo muito, mas vocês estão ouvindo o meu tom de voz. E aí vocês estão percebendo qual é a minha intenção na carga daquela palavra. Então, ela é uma palavra que normalmente na escrita eu evito, para qualquer nuance, né? Na fala você tem o tom de voz, você tem a expressão facial, você tem, né? Você consegue trazer outros elementos que incorporam e aí aumentam ou diminuem o peso da palavra sendo usada, né? O que mais? Então você vai receber em algum momento hoje vai chegar. Se chegar ainda durante a live, se bem, porque a gente ainda tem um tempinho, pelo menos uma meia horinha dá pra gente conversar mais um pouco. Se chegar durante a live, eu já abro aqui pra vocês. Se não, eu faço lá no Instagram quando chegar. Nossa, olha o tamanho do cabelo branco, gente. Eu tô com 2 anteninhas do Chapolin aqui. Vê se pode. Mereço, tô velha mesmo. Tô muito velha. Olha a idade pesando. Muito pesado. Marcelo Quintanilha explica bastante sobre a maneira certa de se escrever certo. Ai, que legal, Marcelo. Ai, deixa eu até anotar esse nome. Eu sigo muito a professora da PUC não, da Unicamp, a Janaína Viscardi. Eu acompanho muito a Janaína Viscardi porque ela é linguista, né? Então ela não traz só, tipo, não, você tem que falar certinho de acordo. Não, existem nuances da linguagem quando você muda de contexto, quando você muda de lugar, entendeu? O jeito que eu falo com vocês aqui não é o mesmo jeito que eu vou falar com o cliente. Não é o mesmo jeito que eu vou falar com um paciente, por exemplo, quando eu atendia como psicóloga, entendeu? Não ia falar exatamente dessa forma. Mas se eu ainda fosse psicóloga, eu nem estaria aqui, né? O conselho acha, sei lá, o conselho de psicologia enche o saco essas coisas. Marcelo Quintanilha, deixa eu anotar. 2 L's. Quintanilha. Explica bastante sobre a maneira certa de se escrever certo. A maneira certa de se escrever errado. Mas a maneira certa de se expressar, você pode trazer esses elementos da oralidade, mas a gente tem que lembrar que ele vai ter que ter elementos adicionais, exclamações, emojis, entendeu? Então, esse tipo esses elementos, eles adicionam essas informações que estão pela falta da fala e pela falta da expressão facial. Bom dia, Kainan, meu querido! Entrevista dele no Pipoque Nanquim, eu vou procurar. Eu gosto muito dos meninos do Pipoque Nanquim. Principalmente o Alexandre Calari. Nossa, eu sou bem fangirl do Alexandre Calari. Adoro o Bruno, adoro o Danielzinho, mas o Alexandre Calari, eu sou fangirl dele.
Tipo, já encontrei o Danielzinho, já encontrei o Bruno, adoro eles, são pessoas assim, gente finíssimas, muito gente boa mesmo, e ainda não tive a oportunidade de conhecer o Alexandre Calari, que era assim, o que eu mais... Mas eu acho que eu ia travar. Eu acho que se eu conhecesse o Alexandre Calari, eu ia ficar tipo... Ia dar um ataque de asma, sabe? E eu não ia conseguir falar com ele. Alican fofucho. Alican vai abrir live hoje com Pokémon? Me conta como é que tá aquele Pokémon. O Alican tava jogando Pokémon Tournament, né? Divertidíssimo, divertidíssimo. E eu preciso ler o livro do Alexandre Calari. Eu sei que ele escreveu um livro, mas agora eu não tô lembrando o título do livro. Eu deixei, sabe aquela coisa? Depois eu procuro, esqueci de procurar. E aí? Aí, pronto. Nossa, eu tô com a boca seca. Eu precisava pegar mais aguinha, minha aguinha tá acabando. Hoje à tarde, às 3, eu vou abrir live de gameplay, tá? Já vamos começar a missão do Final Fantasy Type Zero. Já tá aí missão. Provavelmente não, final de semana é dia de assistir os Migs. Que fofura, Shalikan. É muito fofura. A coleção de Pokémon do Alican tá tipo, tá assim, pau a pau com a minha de Final Fantasy, né? E todo mundo viu, gente, eu tô louca pra jogar isso. Eu ainda não abri, mas ele é tão bonito. Olha o tanto que isso aqui é bonito, gente, é muito fofo. É muito fofo mesmo. Aí aqui tem instruções em japonês, inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Aí eu tô doidinha pra jogar. Vou ver se... É que hoje à noite eu tava querendo assistir Sherlock com o meu irmão. Mas já a gente vai jogar. Eu adoro board game. Eu adoro muito board games. E quando eu vi um board game de Chocobo, lógico que eu vou comprar, gente. Né? Provavelmente não. Ah, cadê? Ah, tem Apocalipse Zumbi e o Desvendando Nelson Rodrigues. Vida e obra no cinema e na televisão. Esse daí eu sou bem curiosa também. Mas eu acho que é o Apocalipse Zumbi que eu tava querendo, porque é o romance dele. O Desvendando Nelson Rodrigues é mais ensaio analítico, né? Que é muito bom também, muito bom. E é legal porque Nelson Rodrigues, quer queira ou não, ele é um ícone da narrativa brasileira, né? Do contar história, né? Na cultura brasileira. Eu preciso ler mais Nelson Rodrigues, é legal porque assim, autores brasileiros que eu gosto bastante é o Guimarães Rosa, que eu vou até reler, eu tô com o Grande Sertão Veredas pra reler. Como é que ele chama, gente? Graciliano Ramos. Apesar que a biografia do Graciliano Ramos ele é uma pessoa bem escrotinha, mas os livros dele são muito divertidos. E o Jorge Amado. Esses são os 3 autores brasileiros que eu verdadeiramente gosto, que eu li as obras dele. O Graciliano Ramos, eu até comprei outros livros depois por minha conta, né? O Jorge Amado... não, eu li só os que a escola mandou mesmo. E o Guimarães Rosa é assim, é o autor favorito do meu pai. Não, eu acho que um dos autores favoritos do meu pai, né? Porque ele gosta muito do... Gente, que escreveu um certo Capitão Rodrigo, como ele chama? Érico Veríssimo. O papai gosta muito. Eu gosto muito de Érico Veríssimo. Eu preciso ler mais Érico Veríssimo, que vergonha. Tenho que adicionar Érico Veríssimo nas minhas metas de leitura. E esses eu gostei genuinamente. Eu li porque eu fui obrigada, mas eu gostei e fui atrás de outras obras, né? Os outros, Machado de Assis, eu acho um porre de chato. Essa de Queiroz, se bem que essa de Queiroz ele não é brasileiro, né? Ele é português, mas também é um saco de chato. Então eu me sinto um pouco carente de autores brasileiros da língua portuguesa, né? Eu tenho esse top 3, né? 4 com o Érico Veríssimo, apesar de não ter lido tantas obras dele, né? Mas eu sinto essa carência. De autor brasileiro, então, contemporâneo, eu sou praticamente órfã. E é muito triste eu não ter um autor, eu como uma grande fã de literatura, a quantidade de livros que eu tenho. Porque aqui, ó, dessa estante pra cá,
é basicamente só livro. Essa estante aqui é de mangá, mas essa estante aqui ela é inteira só de livro. Essa daqui também ela é praticamente livro. Esse pedacinho aqui é de quadrinho, né? Mas tem muito livro também, só metade dele é quadrinho. E eu não tenho autores de língua brasileiros contemporâneos que realmente me prende, entendeu? Que eu realmente tenho um apreço. Uma que eu fiquei encantada, mas ela não produz mais nada. Ela escreveu, tipo, um livro na vida e nunca mais. É a Célia Meirelles. Ah, eu esqueci o nome da autora, mas o nome do livro é Quando as Sereias Choram. É uma fantasia maravilhosa. Ela é ambientada na Europa, ela não é ambientada aqui no Brasil, mas esse Quando as Sereias Choram, ela vai contar a história de uma moça que se tornou sereia e que ela se apaixona por um viking, né? Então ela se passa ali nos mares da Europa, mas ela tá muito bem escrita, tá muito bem construída, a narrativa é muito gostosa e eu amei o livro, muito, 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 e a mulher nunca mais lançou mais nada na vida, ela nunca mais escreveu. Eu não sei se não vendeu bem e ela desanimou e guardou as histórias dela só pra ela. Não sei se aconteceu alguma coisa com a autora, também não pesquisei tão a fundo. Mas era um potencial fantástico. E infelizmente não foi pra frente. Vou conhecer o Daniel Dracon. Ele tá na minha meta de leitura para esse ano. Tem um Daniel Dracon. Não gostei do Eduardo Sopor. O povo do Jovem Nerd fez maior escarcéu do Eduardo Sopor, que é o fantasia brasileira e blá. Detestei, o cara escreve mal pra caralho, muito mal mesmo, não gostei do livro dele. A história tinha potencial, a imaginação dele é interessante, mas ele não sabe escrever, né? E é a mesma coisa com o que escreveu a história de vampiros. Nossa, ele escreveu o 7 e 7º. André Bianco. O André Bianco também é a mesma coisa. As histórias dele são muito interessantes, ele escreve, só que assim, ele escreve mal. Ler aquilo é muito chato, é difícil, porque ele escreve muito mal. Então, eles são todos vendidos, quem? Agora eu não sei quem, porque eu falei de tanta gente que aí tenta ser mais específico nos comentários, porque tem um delay aqui, então a gente não tá falando tão diretamente, né? O André Bianco, eu acho as histórias dele interessantes, mas ele escreve muito mal, né? O Daniel Dracon eu não conheço ainda, então não posso falar nada. E o Eduardo Sopor eu detestei. Eu achei que ele escreve... Nossa, tipo... Não tem coesão narrativa, não tem... O desenvolvimento de personagem é zero, entendeu? Ele literalmente tá narrando uma história de RPG. Só que você não tem os outros jogadores para questionar e complementar o desenvolvimento do personagem. Tipo assim, né? O Jovem Nerd, o gosto dele sempre são... o gosto deles sempre são duvidosos. Ah, entendi. Tipo, o Jovem Nerd eu não acompanho muito. De vez em quando aparece alguma... É porque nesse meio nerd, que queira ou não, uma hora você esbarra neles, né? Porque eles são muito grandes, né? Eles são muito famosos, né? Hoje não, Vanessa, ainda tô de férias. Não me tira das minhas férias ainda não, Vanessa. Hoje não. Hoje eu vou fazer só live. Hoje eu vou descansar e fazer live. Depois ver assistir os Migo. Vou fazer live até mais ou menos umas 5 e pouquinho. Depois vou ler livro, vou assistir os Migo jogar. Não me tira das minhas férias ainda não. Minhas férias acabam só segunda. Só que sábado que vem, eu acho que eu também vou estar de boa. Porque os meus alunos foram tudo viajar sábado que vem. Então eles cancelaram a aula de sábado que vem. Aí eu acho que sábado que vem também eu vou conseguir descansar um pouquinho. Tem que curtir as férias, né? Então, tipo... Não, eu tenho que descansar um pouquinho dessas férias. Tá esquentando o almoço, eu vi na live. Ai, obrigada, minha linda. Bom apetite. Ai, o que você tá comendo? Ai, gente, eu adoro saber o que as pessoas comem. Eu sou muito curiosa. Aí, o que mais? Mas então, que eu tava falando de autor brasileiro. E aí, eu quero ler o Alexandre Calari, porque eu acho que ele pra mim, ele é uma esperança do cenário de literatura brasileira contemporânea. Entendeu?
outros autores contemporâneos agora, da nossa época, que o cara ainda tá vivo e produzindo, sabe? Quando eu falo autor contemporâneo, eu tô me referindo a isso, tá, gente? Não sei se eu tô usando os termos certos da literatura acadêmica. Mas o Alexandre Calari é alguém que tem muito potencial, porque a fala dele já é tão gostosa, e as coisas que eu li dele que foram traduzidas por ele, eu gostei bastante, então eu gostei muito da tradução dele. Isso é uma coisa legal também. Tradutores que escrevem, eles meio que saem na frente, né? Que eu acho que você tem que ter uma qualidade de escrita muito grande para você conseguir se adaptar ao estilo do original e trazer aquela mensagem e provocar mais ou menos a mesma intenção do autor, mas em outra língua. Então, acho que a galera da tradução dá uma disparada, né? Não mexe com as minhas férias, né, Alica? Oxe, eu tenho só mais 2 dias, eu tenho só mais hoje e amanhã. Ai, feijoada que a sua avó fez, ai, que delícia. E aí, quando a minha tia faz feijoada também, eu trago marmita pra semana inteira. Porque vó é exagerada, né? A minha tia é praticamente uma avó das antigas. E aí, se você tá comendo pouco, é porque você tá de mal dela. Então, você tem que comer muito pra mostrar que você tá feliz. Tem um livro que ele lançou pela própria Pipoca e Nanquim. Eu acho que é esse que eu tô querendo. Eu acho que é esse que é do Alexandre. Entendeu? Que eu quero. E eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar. E como eu tô com muita coisa na minha pilha de leitura, eu nem tô procurando, porque senão eu vou acabar comprando. E não é pra comprar, porque eu tenho coisa demais pra ler, eu preciso cumprir as metas. E eu já furei a fila com os 2 Final Fantasies, entendeu? Então eu já furei a minha fila de meta com 2 Final Fantasies. Eu tô no sal esse ano pra cumprir minhas metas de leitura. Tô no sal. E aí já tem eu acho que tem um autor brasileiro, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho minha meta de leitura escrita aqui na agenda. Deixa eu ver se eu transpus ela pra cá. Porque no Scooby, se vocês colocarem exclamação Scooby, no Scooby tem as minhas metas de leitura, os livros que eu tô lendo, as coisas que eu li. Aqui, não, pera, acho que tá no começo, não tá aqui no fim. Aqui no fim tá os que eu já, tá a programação pro mês a mês. Aqui, ó. Então, a vocação pro mal eu já li. Ah, não, romancista por vocação eu já li, aniquilação eu já li. Sorcery of Thorns também. As Últimas Testemunhas, muito bom, muito triste. Música do Silêncio. Sussurros dos País das Maravilhas também já li. Não tá aqui, porque tá faltando... Cadê as categorias? Eu tinha separado por categoria. Será que tá na outra agenda? Não tá nessa agenda. Mas normalmente eu tenho as minhas categorias. Quando eu vou montar as minhas metas de leitura do ano, eu tenho as minhas categorias que eu coloco. Então, por exemplo, eu tento selecionar um livro de autor brasileiro, uma releitura, eu tento incorporar uma releitura, um livro em inglês, um livro em francês, um livro em japonês, sempre um de cada língua, pelo menos por ano eu tenho que ler. Aí eu tento colocar... é um clássico também, o ano passado foi Madame Bovary. Esse ano, qual que é o clássico desse ano? Eu acho que o clássico desse ano vai ser o Grande Sertão. Ele entrou como clássico e releitura. Então, um clássico... Então, assim, eu sempre tenho... eu tento colocar essas categorias para organizar a minha leitura, porque senão alguns livros que eu tenho vontade de ler, mas eles não estão tão na hype, eu acabo deixando para depois. E aí eu não leio, né? O recente dele é A Floresta das Árvores Retorcidas. Eu acho que é esse, Sigma. Eu acho que é esse mesmo que eu tô procurando, A Floresta das Árvores Retorcidas. Eu acho que é esse. É esse o livro. Ah lá, o Kainan também achou ele. O Alican falando, minha avó é descendente italiano. Nem precisa comentar como que ela... E quando você não tá morrendo de tanto comer, ela não tá satisfeita. Ela acha que você tá deprimido, né? Ela acha que você vai morrer de fome porque você não tá comendo nada. Assim, você já tá estourando de comer, né? É bem assim mesmo. Mas eu não fiz as minhas metas no meu planner desse ano? Como assim? Que feio. Eu não sei onde que tá as minhas categorias, que eu tinha feito tão bonitinhas as minhas categorias.
Não tá aqui não. Não tá nem no começo, nem no fim. Deixa eu ver se tá no meu antigo. Pera aí rapidinho que eu já volto. Um instantinho, gente. Vou pegar ali. Já peguei os outros planners também. Esse aqui é o meu planner do ano passado. Ai, que bonitinho. Ó, que fofinho. Eu acho que é nesse daqui que eu deixei as minhas categorias. É nesse daqui que eu coloquei, ó. Tá vendo? Eu deixo tudo coloridinho. Então, olha só. Aí, então, quando eu vou montar a minha lista de metas, o que eu faço? Eu tento pensar em um livro muito desejado. Leon Trindade, seja muito bem-vinda, meu bem. Bom te ver aqui. Então, eu tento pensar em um livro muito desejado, que eu quero muito, muito, muito ler esse livro. Um livro emprestado, porque eu tenho os meus livros emprestados. Você vê até aqui, ó, os empilhados, ali onde é que tá de cá. É para devolver, então tem um que faz 4 anos, né, 4 anos é exagero, mas faz uns 3 anos, um do Rafinha tá comigo, já foi lido faz bastante tempo. Tem livro das minhas amigas que a gente se empresta bastante, então um livro emprestado que eu tenho que ler esse ano. Um livro que foi presente, então às vezes eu ganho livros que são muito interessantes e aí já tem uma categoria de meta de leitura que é livro que foi ganhado. Livro que é continuação, então, por exemplo, que é parte de uma série, segundo, terceiro, etc., né? Aí, autor brasileiro, que está mais de 1 ano na minha estante, ou seja, um livro que está há muito tempo na pilha para ser lido e ainda não foi lido. Eu tive que começar a fazer essas categorias, gente, porque eu não dou conta de ler tudo, né? Um releitura, um clássico, um não literatura. Eu comecei a colocar essa categoria não literatura porque eu vi que eu só leio romance e eu tô sentindo a falta de ler livros mais, não necessariamente acadêmicos, mas, por exemplo, mais de análises, de reflexão, né? Então, por exemplo, o não literatura deste ano é o Starting Point do Hayao Miyazaki, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu para a revista, eu acho que era Anima, eu não lembro qual revista que ele escreveu, mas é uma coletânea de artigos que ele escreveu. Aí, um livro em inglês, um livro em japonês, um livro em francês. A releitura eu já falei. E aí, além dessas releituras, aí o restante é livre. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 livros, que é tipo um livro por mês, é mais que suficiente. Eu tenho 12 livros que são a minha meta de leituras. São esses os livros que eu quero ler ao longo deste ano, né? Aí, além desses, eu coloco mais 12, que aí são livre. E aí são só, tipo, tô a fim de ler isso aqui o mais rápido possível. E aí eu coloco esses livres, né? Então, por exemplo, o ano passado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros lidos. Mas foi mais do que isso, porque esses aqui são os 12 que eram da meta e eu li outros que não estavam na meta, que são essas 12 categorias, né? Então eu li os 12 da meta, eu cumpri a meta e teve alguns extras. Eu acho que eu li 20 livros no ano passado, 19 ou 20, né? Para mim é o oposto, eu ando lendo mais livros sobre ciência política do que de literatura. É esse tipo de coisa, entendeu? Então, colocar algum livro de ciência política, algum livro de psicologia, entendeu? Que eu gosto muito de ler essas coisas de psicologia, de relações interculturais, que eu gosto bastante, entendeu? Quase dobrei a meta. A ideia era tentar dobrar, entendeu? Eu queria ter conseguido dobrar, mas não deu. Mas a ideia é essa, eu tenho 12 livros é o mínimo que eu quero ler por ano, né? É o mínimo que eu me permito. E aí o que eu consegui fazer extra, tá beleza. Só que assim, por exemplo, livros em japonês tomam bastante tempo, livros em francês tomam bastante tempo, porque
O japonês ainda tem muito kanji que eu não sei de cabeça, então eu acabo tendo que pesquisar, porque eu não gosto, nem sempre eu atropelo, nem sempre dá pra pegar pelo contexto, né? E aí eu preciso pegar mesmo o dicionário e ver o que é aquilo que eu não tô lembrando. E o meu francês ainda não é... Ele acaba indo mais rápido porque não tem a barreira do alfabeto, mas o meu francês ainda não é aquela Brastemp, entendeu? Eu tô num nível intermediário, entendeu? Eu ainda não tô num nível avançado no francês, então acaba sendo uma leitura um pouco mais lenta. Agora, o inglês e português é tranquilo, aí vai rapidinho, né? Mas tá aqui, eu preciso passar essas categorias pro planner novo. Eu vou aproveitar, vou pegar uma folha de categorias, que aí eu só transponho. Eu faço, tipo, meu cinema também, os filmes que eu quero assistir, que vai ser lançado. Sabe por que eu faço isso? Porque se a gente for pegar e colocar na ponta do lápis o quanto que a gente gasta com cinema, fica muito caro. E aí tem muita gente que fala que, eu não vou no cinema porque é muito caro, né? É alto, é um investimento alto, é uma diversão, né, que vai uma grana um pouco maior, né? Mas se é uma coisa que você gosta, você consegue se organizar financeiramente para usufruir desse tipo de coisa. Por isso que eu pego a lista de lançamentos do ano, deixa eu até fazer uma marcação aqui, cadê? Porque o Frozen 2 eu assisti e não marquei aqui, não dei um check. Eu gosto de dar meus check, tá, gente? Aqui, ó, que bonitinho. E aí, o que eu faço? Eu faço essa lista dos filmes que eu quero assistir, o que vai ser lançado no cinema, em qual mês, e quais que eu quero assistir. Nossa, esse aqui eu quero assistir, esse aqui eu quero assistir. E aí eu tenho uma noção quais meses eu vou querer ir mais vezes no cinema e quais meses está de boa. E aí eu vou guardando o meu dinheiro, mês a mês, eu deixo separado. Então, tipo, às vezes tem mês que não tem nenhum lançamento que eu tenho interesse. Mesmo assim, eu pego aquele dinheiro destinado a cinema e deixo guardado para o cinema, porque dali 2 meses eu vou querer ir todo fim de semana, porque tem muito filme que vai ser lançado, né? E aí eu vou deixando isso organizado para eu saber quanto que eu vou gastar, se eu vou ter que sacrificar algum filme porque não vai caber no meu orçamento, entendeu? Eu tenho 2 meias entradas por 1 mês para usar, mas acabou nem usando, mesmo antes da quarentena. Olha só, tá vendo? Esse tipo de coisa não perde na minha mão. Esse tipo de coisa na minha mão é delicinha, entendeu? E aí aqui o planner de cá... Então, os livros desse ano. Lá no meu Scooby tem as minhas metas certinhas, mas só para vocês terem uma noção, por exemplo, o não ficção desse ano é o Starting Point, cadê? O releitura é o... Nossa, não tem nenhum releitura. Olha, esse ano não tem nenhum releitura, tá faltando um releitura. Mas, um muito desejado é A Garota na Teia de Aranha. O Cemitério dos Dragões, do Rafael Dracon, tá aqui como brasileiro, não é o Grande Sertão mesmo, não. É o Rafael Dracon que entrou como literatura brasileira. Em inglês foi o que eu já comentei para vocês, do Society of Thorns, que vai ser lançado a tradução agora aqui no Brasil. Estou bem feliz que ele vai ser lançado a tradução, ficou bem legal mesmo. A última vez que eu fui no cinema foi pra ver Rambo 5. Nem sei quando foi lançado o Rambo 5, porque eu vi, tipo, o 1 quando eu era adolescente e mais nada, né? Tá indo nessa, bom almoço, meu bem, eu acho que eu tenho que ir também, eu também preciso caçar almoço. Obrigada, Rafinha, muito obrigada mesmo pelo Batman, eu espero que você tenha gostado das minhas pontuações, das minhas observações. Espero mesmo. Mas acho que assim, é legal, entendeu? Essas coisas são divertidas. E eu gosto de fazer essas organizações, né? Então, o último que eu vi foi o Sonic, coincidentemente, a última vez que saí de casa. Gente, só falta o Sonic ganhar o Oscar por falta de opção, né? Quem imaginaria o Sonic ganhando o Oscar? Não tem outro concorrente? Eles vão ter que... Ou eles levam em consideração os da Netflix, os origens que estão sendo lançados direto na Netflix, ou não vai ter Oscar.
né? Gostou bastante? Ai, fico feliz. Rafinha, olha, um grande beijo, obrigada de coração, meu bem. Assim que chegar o seu presente, eu faço o unboxing no Instagram, mas eu te mando mensagem antes de abrir a live, tá? Pra gente abrir juntinho. Nossa, eu tô com muita tralha. Adoro esses meus plannerzinhos. Esse aqui é da Tilibra. Ele é bem baratinho, mas ele é mó bom. Comendo. Galera, mais alguma pergunta, mais alguma observação, mais alguma pontuação? Fiquem livres aí no chat pra perguntar qualquer coisa, senão eu acho que eu já vou fechar, já é quase 1h30, só eu batendo papo. E aí a gente volta às 3 da tarde com o Final Fantasy Type Zero. Ó, enquanto vocês fazem as ponderações finais, eu vou mostrar aqui também, para falar que eu não mostrei na Twitch. Olha que lindo o Final Fantasy XII. Então, assim que acabar o Final Fantasy Type Zero, qualquer coisa, Kainan, agora sim, esses últimos minutos tá livre. Tá livre, livre, livre. Entendeu? Esses últimos 5 minutos. Aí aqui, ó, Final Fantasy XII, tá na lista de releitura. Lembrando que a votação pro próximo jogo, qual desses vai ser o próximo, vai ser exclusiva pra sub, tá, gente? Ó, que bonitinho! O Final Fantasy XV Royal Edition, coisa linda, maravilhosa. Arte do Yoshitaka Amano, tá vendo? Olha que maravilhosa, gente. Isso aqui é lindo demais. E, por fim, o Final Fantasy X e o X-2 Remaster. Eu preciso testar esses jogos. Eu vou sentar aqui daqui a pouco e vou testar pra ver se tá tudo funcionando. Meu Deus, esses 400 textos. Espera aí. Fiquei curioso sobre as releituras. Sigma, o que pontualmente você ficou curioso sobre as releituras? Explica melhor para eu tentar responder. Eu estava lendo Musashi e quando eu li uma descrição de ninja que me deixou na dúvida. O ninja samurai que, através de artifícios, dominou, entre outras, a arte de se fazer invisível. O ninja dedicava-se basicamente ao serviço da espionagem. Só que para mim o ninja e samurai são algo bem diferentes, apesar de ambos trabalharem para o Shogun. O samurai depois da guerra tem toda aquela filosofia Bushido, diferente do ninja que tem a Seishin para seguir. Então, existe alguma diferença? Vamos lá. A questão da origem dos ninjas e dos samurais, parari parará, os ninjas, eles são meio que uma variação dos samurais. Eles são samurais, no começo, eles meio que foram samurais que tiveram que abdicar do Bushido para fazer esse trabalho sujo para o Shogun. Então, a gente tem que lembrar que ser samurai, naquela época, não era só ser guerreiro. Era ser parte de uma aristocracia. André Oliveira, seja bem-vindes! Era ser parte de uma aristocracia. Então, não necessariamente todos os samurais eram esses guerreiros éticos e seguidores ferrenhos do Bushido, barará, né? E aí, essa criação dos ninjas são basicamente os espiões da aristocracia. Quem fazia esse serviço eram os militares eram chamados de samurai. Então ele veio dos samurais, eles existem uma correlação. Agora, estudar isso a fundo demandaria mais pesquisas com historiografias, né, com coisa. E por serem espiões, pela galera tá fazendo uma coisa que não devia, não tem registro. Entendeu? É mais ou menos assim, tipo, a gente vê as historinhas do 007 e tudo e tal, mas os registros dessas atividades que não são nada lícitas, que são de espionagem, que são, sabe, para você realmente fazer as coisas na sombra, você não tem o registro disso, então não dá para você falar nada com certeza absoluta. Entendeu? Não tem, mas aí os ninjas seguem o código de ética do Seishin. Cara, isso aí veio depois. Isso veio muito depois. O que hoje a gente chama que chamava assim, né? Porque agora não existe mais ninja, né, gente? Aceitem, desculpa. Esse treinamento ninja era um treinamento para espionagem. Era um treinamento dos militares da época que iam se dedicar a ações de espionagem. Simples assim, né? Então, não deixa de ser uma parte do que era a classe samurai da época, que era a aristocracia militar. Então,
né? Me interessei mais pela história dos samurais ao jogar Ghost of Tsushima. Até pela própria definição de espionagem, ela não pode ter registro. Exatamente, né, Alican? Então, o 10.10.2 só tem em mídia digital. Ai, eu tenho medo do digital, sabe, gente, de negócio se perder pra sempre. O CD eu já tenho medo dele se perder pra sempre. Imagina só numa HD. Imagina queima meu PlayStation 4. Sei lá. Eu sei que, tipo, PSN, Blasa, aí pode baixar de novo, mas sei lá. E aí, então, que bom. E assim, essas coisas das histórias dos dos ninjas, ela tem muita lenda envolvida. Então aí teria que mesmo pegar algum historiador de respeito, conceituado, que já fez umas pesquisas muito profundas para ter um embasamento verdadeiro. Ok? Ah, não, é assim, é assado. Porque no geral não tem registro. Mas eles, assim, eles eram meio que samurais, entendeu? Eles começaram como uma categoria, digamos assim, o samurai fazia serviço sujo. Depois eles ganharam um nome, ganharam esse código de ética, entendeu? Mas era basicamente a galera que fazia serviço sujo. Uma reclamação sobre o Royal Edition, a lateral da capinha é feia. Então, né? Só que a lateral da capinha, ela é exatamente para bater com o padrão de todos os outros Final Fantasies. Por isso que ela é feia. Entendeu? Por isso que a edição de luxo, ela é uma case de metal diferentona. Porque isso é a coisa da Square mesmo. Os Final Fantasies, eles têm sempre o mesmo padrão. O 7 Remake também tem esse padrão, o Dissidia tem esse padrão, o Type Zero tem esse padrão. É sempre essa branca feinha. Não sei porquê. Essa lateral é tão feinha. Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Gente, aproveita aqui que hoje eu tô boazinha. De vez em quando eu não sou tão boazinha assim não, vocês sabem disso. Normalmente eu sou bem malvada. Vocês devem estar... Não teve Afterclass essa semana, né? O 15 é o único que tem mídia física, então a feiura se destaca no meio dos outros jogos. Eu tenho muito Final Fantasy, então eles ficam tipo um bloquinho, aí fica parecendo que todos os outros que estão errados, menos eles, entendeu? Porque fica aquele bloquinho branquinho. E ficou mó bonito aqui embaixo, eles estão ali embaixo da televisão, né? E aí fica aquele bloquinho. Certo? Mais nenhum comentário? Mais alguma observação? Gente, que nem eu falei, se vocês quiserem saber mais das minhas leituras, coloque exclamação Scoob, S-K-O-O-B, Scoob, e nessa exclamação Scoob vocês vão para minha página que tem todas as minhas leituras, todas as minhas metas, o que eu já li, as minhas notas, que lá das estrelinhas que eu distribuí, meus livros favoritos, livros que eu quero ler, livros que eu não tenho, e aí para vocês terem uma noção, né, do que eu já li, o que dá para eu falar um pouquinho mais, né. Acho legal o lateral do Kingdom Hearts. Ah, então, gente, eu tava com um desejinho do Kingdom Hearts. Aquela edição, o Uia falou de uma edição que vem tudo, que eles lançaram para PlayStation 4. Então, o Kingdom Hearts 1, 2 e 3 e todos os que foram lançados para as outras plataformas. E tem na Square, mas agora, depois desse trauma com a DHL, eu não quero comprar nada lá fora tão cedo. Deixa mais uns meses aí. Foda que ele tá na promoção, já ele vai sair, né? Então, vamos ver. Vamos ver se eu animo. Sobre a releitura, eu me refiro a do porquê de fazer isso. Nunca vi alguém que faça isso. Como não? Todo mundo faz releitura. A releitura, ela tem duas coisas extremamente importantes, né? Primeiro, se você gostou muito daquela obra, você tem vontade de reviver aquela história, isso é uma possibilidade de releitura. Segundo, quando você faz a releitura da obra, muitas vezes você percebe detalhes que você não percebeu na primeira leitura. Você percebe um foreshadowing ali no canto, você percebe um detalhe que o autor já antecipou para você e que ele vai fazer um sentido maior mais para frente, entendeu? E ele já te deu aquela palhinha, né? Outra coisa da releitura também, principalmente alguns livros, por exemplo, o clássico que todo mundo fala é o Pequeno Príncipe, né? Mas mesmo outros livros, o Capitães da Areia do Jorge Amado, eu li quando eu era adolescente para faculdade não, para o vestibular.
Eu li quando eu era adolescente, Capitães da Areia, e eu tive uma impressão daquele livro, eu tive uma impressão daquela obra, eu peguei certas nuances. Agora, aos 30 anos, depois de ter vivido tantas coisas na minha vida, reler aquela obra, eu percebo outros pontos, eu sinto outras coisas, eu me identifico com outros personagens. Então, não deixa de ser uma nova experiência, né? Outra coisa da releitura é, por exemplo, é a mesma coisa, por que você não reassistiria um filme? É a mesma coisa, é um desejo de reviver aquela experiência, é um desejo de você reexperimentar aquela história, é um desejo de você se reencontrar com aqueles personagens, né? Porque quando você faz o exercício imaginativo, é como se você entrasse naquela história, como se você estivesse acompanhando os eventos daqueles personagens e você está vivendo aquilo com eles. Então, o único jeito que você tem de reencontrar esses personagens é revisitar a obra. Por que as pessoas rejogam os jogos? Vanessa mesmo, quantas vezes você já não jogou Biohazard 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Entendeu? Por que rejogar jogos? Você já jogou uma vez, para que você vai jogar de novo? Entendeu? É exatamente a mesma pergunta. Eu estou relendo o Lobo Solitário. Olha, é uma outra obra agora. Olha só o Caína comentando. O Lobo Solitário é uma obra que, dependendo da idade e da vivência que você tá, você vai experienciar ela de uma forma. Você vai julgar certas ações de certos personagens de uma forma ou de outra. Você vai se identificar com certos personagens, né? E à medida que você cresce, entendeu? Certas obras, às vezes, vale a pena revisitar, né? E aí, quando você revisita, você às vezes tem uma nova percepção da obra. Às vezes você se mantém aquela mesma percepção, mas você estava com saudade daquela história, você estava com saudade daquelas personagens. E é muito gostoso mesmo. Nunca vi alguém que faça isso, todo mundo faz isso. Queria ouvir seu ponto de vista na real. Tenho eu acho que a Maíra do All About That Book, ela fez um vídeo recente comentando de releituras, mas eu acho que é só a lista de releituras que ela tem, eu não vi o vídeo inteiro. Mas ela comenta um pouco disso, né? A releitura, você vai reviver aquela experiência, e aí pode ser que você reviva ela com a mesma intensidade que você reviveu antes, pode ser que você perceba nuances que você não percebia antigamente. A Bússola de Ouro é um livro fantástico para ser relido. Por quê? A Bússola de Ouro, o Philip Pullman, aquele homem é genial, entendeu? Gente, eu espero que ele seja tão maravilhoso como pessoa, parece que ele é um fofucho de pessoa também, né? Pelo menos como ele se porta na frente da mídia. Quando você lê a Bússola de Ouro a primeira vez, você vê uma aventura, você vê uma menininha, uma menina adolescente que está numa aventura em um momento de crescimento e descobertas. Quando você relê, já lá para os seus 20 anos, você já percebe todo o discurso político, você percebe que está tendo um embate político, você percebe que aqueles personagens estão falando de preconceitos, estão falando de aceitação, estão falando de castração, entendeu? Castração emocional, castração intelectual. E aí, quando você traz essa releitura numa outra idade, numa outra vivência, você percebe essas nuances que você não tinha percebido na primeira. E você sabendo o que vai acontecer no final, você percebe elementos que o autor antecipou para você e você fica, nossa, ele já tinha me dado essa dica e eu não tinha percebido. Né? Porque tem pessoas que às vezes percebem na primeira leitura, isso é legal também, mas não tem problema nenhum também não perceber essas coisas e só perceber numa segunda leitura. Alguns dos meus livros favoritos, que tem muitas críticas, tudo bem, né? É o da Corte de Rosas e Espinhos. A Corte de Rosas e Espinhos é uma trilogia, né? A primeira vez que você lê a trilogia é uma experiência. A segunda vez que você lê a trilogia, você fica, cara, a autora já estava jogando isso na minha cara o tempo todo e eu não percebi. Porque ela joga de uma forma sutil, ela joga num detalhe de um diálogo, ela joga num detalhe de uma descrição que naquele momento parece que não é nada, mas ele vai trazer consequências lá na frente. Então, assim, releitura. E outra coisa assim, gente, não tem que reler tudo que você já leu na vida, não. Não, isso aí, assim como a gente escolhe os jogos que nós vamos jogar, a gente escolhe os livros que nós vamos ler, você escolhe também as obras que valem a pena você reler, que vale a pena você revisitar.
quando eu tô muito triste, quando eu tô muito mal, eu amo reler A Corte de Rosas e Espinhos, né? Na verdade, meu favorito é o segundo livro, que é A Corte de Asas e Ruínas, né? Mas aí, para ser justa com a obra, eu releio desde o primeiro, né, da trilogia, né? E é uma coisa que faz eu me sentir bem, revisitar aquele universo, revisitar aqueles personagens, revisitar aquelas situações, sempre me coloca num high pitch, né? Revisitar séries, todo mundo tem um seriado favorito que já reviu 300 mil vezes, porque é gostoso revisitar aquilo, é confortável, né? E aí a gente tem os momentos que a gente sai da zona de conforto e vai ter o contato com algo novo. Mas de vez em quando também a gente fica deitado na cama com o cobertor quentinho e uma xícara de chá do lado, também tá tudo certo. Inclusive serve para você perceber que um livro que você gostou no passado não é tão bom assim. Sim, que faz parte da ressignificação, né? Às vezes alguma coisa que quando você era mais novo para você foi extraordinário, fantástico, não envelheceu tão bem. O mundo mudou, a sua visão de mundo mudou e às vezes ele não é mais tudo aquilo na sua vida, né? Às vezes ele não é tão bom quanto pareceu da primeira vez ou quanto pareceu naquele contexto. E tá tudo bem, gente. O mundo muda, as pessoas mudam, tá tudo certo. Já assisti How I Met Your Mother 3 vezes. Nossa, corajoso. How I Met Your Mother eu ainda tô na ressaca do trauma do final. É uma série que, tipo, o final foi tão traumático, assim, que eu tô com asgo. Peguei asgo. Em compensação, Brooklyn Nine-Nine, a série ainda não encerrou, mas eu já revi todas as temporadas umas 2 vezes, pelo menos cada uma. Entendeu? Eu gosto demais da obra, eu gosto demais daqueles personagens. É divertido. Certo, meus lindos, maravilhosos, fofuchos da minha vida, tem um bate-papo legal sobre literatura, sobre quadrinhos, sobre livros, sobre séries, sobre filmes. É sempre gostoso fazer isso, por isso que eu gosto de trazer esse quadro. Então, assim, por mais que meu tempo seja muito apertado, eu gosto de trazer esse quadro, conversar com vocês sobre isso, porque é sempre super divertido. Será que eu consigo fazer uma raid? Deixa eu ver se eu... Porque eu tô no Streamlabs, eu não sei nem mexer nesse treco. Ai, pera... O que isso aqui serve? Não. O que isso aqui serve? Não. Eu não sei fazer raid pelo celular. No meu caso com Logan, eu terminei de ver o filme e nunca mais ia assistir de novo. Ironicamente, acabei vendo 3 vezes o filme. Tá vendo? Quando você revisita a obra, você às vezes traz outras impressões, traz outras interpretações. Ai, será que... Não quero que meu chat some, não. Pra que isso aqui serve? Ah, câmera. Eu tô parecendo a Didi do Dexter. Pra que esse botão? Pra que serve esse botão? Oxi. Ai, Kakashi, agora que eu vi que tinha uma mensagem, agradinho pra quem merece, falando de Batman na feira da fruta. Quick. Sucesso nesse stream, obrigada. Desculpa ter demorado pra ver que tinha mensagem junto com a ajuda. Quem sabe faz ao vivo. O problema é que eu não sei e tô tendo que fazer ao vivo do mesmo jeito. Não, mas eu sei, Sigma. O problema é que eu não tô achando onde que eu digito no site. Não tem como eu digitar. Eu tô pelo celular, eu tô pelo aplicativo do Streamlabs no celular. Eu não tô na Twitch direto. O que é isso aqui? Ah, pera, acho que eu achei. Não achei. Editor? Settings? Não vai ser aqui. Não. Volta. Gente, vai ficar sem raid hoje, porque eu não faço ideia de como que eu faço. Aqui, o chat de vocês, eu não tenho a opção de digitar. Não tem como eu digitar no chat. É isso que eu tô procurando. Eu não tenho a opção eu digitar no chat. Eu só tô vendo vocês, eu tenho a opção de ver ou não ver o chat, de desativar o chat, mas eu não tenho a opção de eu digitar. Gente, o aplicativo do Streamlabs, ele é diferentão no celular do que no computador. Então, vamos ficar sem raid, desculpa. Não sei se tinha algum... Tem algum canalzinho aí divertido? Pra que serve esse botão? Não, eu já tô na câmera certa. Não. Aqui, não, eu fico muda. Não.
É, gente, não tem como não. Não tem como eu digitar, não tem opção de diretão. Se algum dia eu descobrir, eu conto. No celular é tudo mais difícil de mexer, menos as opções de hospedar a live, que eu acho que é mais fácil. Cara, nem isso eu tô achando, Van. Porque, olha, aqui eu tenho a parte do chat. Pra que serve esse botão? Não, é os filtros, tá certo. Isso aqui tá certo. Oxe, peraí, volta. Não, moço, volta. É, eu não tenho... É, não tem não. Vai ficar sem. Gente, vai ficar sem raid mesmo. Desculpa. Infelizmente, eu não gosto de deixar sem raid, porque é legal apoiar os amiguinhos. Ah, peraí, tem um outro botão aqui. Pra que você serve? Serve pra nada? E você, serve pra quê? Não. Não. Aqui é para eu virar Prime. Depois configura as opções do auto-host. Se um dos canais da lista estiver ao vivo, entra em auto-host automático no canal. Eu não gosto de deixar auto-host porque eu sou muito seletiva com o que eu vou hostear, entendeu? Então, por exemplo, dá para deixar um auto-host no Ruia, na Van, entendeu? Até que dá, só que tanto o Ruia quanto a Van, eles jogam muitas coisas, entendeu? Que eu acho que não tem nada a ver com o canal, entendeu? Então, quando alguém tá hosteando, tá fazendo, tipo, quando a Keiko tá jogando Final Fantasy, entendeu? Aí eu faço a host. Eu não gosto de deixar automático por causa disso, entendeu? Eu acho que, não sei, foge um pouco da temática do canal. E eu não... Aí é noia minha, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta, e eu acho legal, entendeu? Eu cheguei a pensar em deixar a Vanessa e a Keiko e o Ruia como auto-host. Só que depois eu pensei melhor, falei assim, mas elas têm uma proposta de grande variedade. A minha proposta não é de grande variedade. Aqui é Final Fantasy e literatura. Aí dentro da literatura a gente fala muito de quadrinhos e de livros, de série, né? Mas é um quadro só na semana, né, que a gente tem. Ai, gente, se um dia eu descobrir, eu conto pra vocês. Tá? Galera, muito, 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 muito obrigada a todos e cada um de vocês. Muito obrigada ao Sigma, a Vanessa, linda, maravilhosa, minha querida. Quem não segue a Vanessa, super vale a pena seguir ela. A Alica, meu amor, muito obrigada por passar aqui. Sério mesmo, muito obrigada mesmo. Rafinha, obrigada por tudo, mas eu acho que o Rafinha já foi. Kainan Gabriel também, muito obrigada pela presença. Andréia Oliveira também, muito obrigada e muito bem-vinda. Muito bem-vinda a todos os novos follows, tipo o Kakashi, o Luca. Sério mesmo. Galera, muito, muito obrigada por todo o apoio, todos os comentários. Léo Trindade conseguiu aparecer um pouquinho. Eu fiquei super feliz que o Léo Trindade apareceu. Eu volto às 13 horas. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ô, chat. Ô, treco. Peraí. Aí. Vou almoçar, vou descansar. 15 horas, às 3 da tarde, eu volto pra gente fazer a missão do Final Fantasy Type Zero. Então... um super beijo para todos e cada um de vocês e até mais. Ah, obrigada, maravilhosa. Oh, obrigada, minha linda. Assim que eu terminar minha live, eu vou lá pra Vanessa, provavelmente. Bom almoço também, gente. Tchau, tchau.